Preste atenção nessas palavras: jataí, mandaçaia, tiúba, guarupu. Esses nomes são palavras indígenas e representam algumas espécies no universo das abelhas nativas, que sempre estiveram presentes nas florestas brasileiras. Mas hoje, elas representam também a possibilidade de bons negócios. Estamos falando da meliponicultura, nome complicado, que nada mais é do que a criação racional desses insetos. Elas são pequeninas, organizadas e produzem um mel de excelente qualidade. Vivem assim, em colônias, e pertencem a duas grandes tribos, a Trigonine e a Meliponine. Cada tribo tem características próprias, hábitos bem peculiares. As abelhas nativas são conhecidas no meio científico como meliponíneos. Elas também são chamadas de abelhas indígenas ou sem ferrão, isto porque possuem o ferrão atrofiado e são incapazes de ferroar. Talvez por isso, muita gente se interesse pela criação desses insetos. Mas o mais importante de tudo é a relação entre as abelhas nativas e as florestas. Uma depende da outra. Antes da chegada das abelhas europeias e africanas, as abelhas nativas reinavam absolutas nas florestas brasileiras e elas desempenham um papel muito importante na manutenção das espécies vegetais. É que essas abelhinhas são responsáveis por mais de 80% da polinização da mata nativa. Por isso, mais que um negócio, criar abelhas nativas é preservar a natureza. A maior parte dos vegetais brasileiros depende exclusivamente da polinização feita pelas abelhas nativas. Daí a importância de se preservar as diferentes espécies, porque isto significa a diversidade de nossa flora. Nas abelhas nativas, nós não podemos esquecer que essas espécies estão correndo o risco de extinção e nós temos a obrigação de salvar essas espécies. Até porque, do momento que nós perdemos uma espécie de abelha nativa, nós perdemos várias espécies de vegetais nativos, porque estão diretamente relacionados o vegetal com a sua abelha polinizadora. Quando nós perdermos algumas espécies de abelhas nativas, não terão mais sementes férteis para dar continuidade àquela espécie de vegetal nativo de sua região. No Brasil, existem mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão. Elas possuem tamanhos, formas, coloração e hábitos bem distintos. Os ninhos podem conter de 500 a 200 mil indivíduos. Com exceção de algumas espécies, cada colônia tem somente uma rainha, abelhas operárias, além de zangões, mas isso depende da condição da colmeia e da época do ano. A princesa, que futuramente será a rainha, nasce de células geralmente na borda dos discos e um pouco maiores do que a célula destinada às operárias. Essas células maiores são chamadas de realeiras. Os ninhos são um espetáculo, verdadeiras obras de engenharia. Em condições naturais, essas abelhinhas constroem suas casas em ocos de árvores, postes, muros, cupinzeiros abandonados, enfim, em lugares seguros e protegidos. Dentro dos ninhos vive a família e é onde a gente encontra o mel, por sinal bem guardado, em potes ovalados feitos de cera e própolis. Também é fácil visualizar a localização das crias. Olha só o capricho para proteger as novas gerações. Elas ficam em discos bem estruturados e presos na beirada por cabos de cera, para que não ocorra nenhum imprevisto. Outro cuidado importante é com as variações de temperatura. Por isso, os discos são protegidos por lamelas de cerume, como se fossem lâminas de isopor. Assim, calor e frio se mantêm constantes. Na cidade das abelhas, em Florianópolis, os técnicos da EPAGRE mantêm várias espécies de abelhas nativas, que são as mais populares em Santa Catarina. Entre elas encontramos as abelhas mirins, jataí, bugia, mandaçaia, tubuna, guaraipo ou guarupu. Essa última
está ameaçada de extinção. A criação racional de abelhas nativas é uma atividade que vem crescendo no estado. Para isso, é necessário observar alguns cuidados. Toda vez que nós temos um material guardado, seja nosso galpão ou nossa propriedade, vai entrar formiga, vai entrar outros insetos indesejáveis, aranhas e tudo mais. E para nós termos um ambiente ideal para essas famílias que nós vamos colocar, a gente vai fazer uma pequena desinfecção, que é a base de fogo. E aproveitamos então usar o álcool, com própolis. Na verdade, é própolis diluído no álcool para fazer a desinfecção e já deixar aquele cheiro característico que atrai as abelhas para o ninho. Qual é a proporção de álcool e de própolis? Eu uso na faixa de 300 gramas de própolis, por litro de álcool. Nós fazendo o trabalho de desinfecção, também nesse mesmo trabalho nós podemos preparar a caixa isca. A caixa isca nada mais do que você fazer a desinfecção da sua caixinha nova ou usada e colocar os anéis para montar essa caixa para que ela seja então atrativa para a abelha. Você vai colocando os anéis, você vai montar a tua caixa isca para apanhar enxames na natureza. Fechando isso aqui, a sua caixa estaria pronta para receber as abelhas. Também coloco um pouquinho de cera de abelha nativa para que seja mais atrativo ainda. Em seguida, nós levamos até um local da nossa propriedade e deixamos a caixa então armada para entrar um enxame da natureza. A importância, Luiz, do produtor fazer essa prática de coletar enxames na mata. Esses enxames estão disponíveis e nós coletando esses enxames nessa caixa isca, nós evitamos de precisar retirar das madeiras aí, porque elas não têm mais espaço, não tem árvores velhas, árvores ocas para tecer seu ninho. Colocando caixa isca, elas vão entrar e nós teremos uma família aí para o nosso uso, tanto para a produção de mel, como o principal papel delas, que é a polinização das espécies nativas vegetais. Bem, mas além de fazer a captura das abelhinhas por caixa isca, existe uma outra dica bem prática que o Cela vai nos mostrar. Você usa uma garrafa para isso, Cela? Sim, usa uma garrafa PET, um litrão descartável, cortado ao meio, com furos no fundo para sair a umidade, porque a umidade não passa através do plástico e ela precisa sair por algum lugar. É pulverizado com própolis, solução de própolis e álcool. Para fazer a desinfecção? Não, para deixar o cheiro, deixar o feromônio da abelha. Ela vai procurar a isca pelo cheirinho do própolis que tem o feromônio dela. Coloca-se dentro alguns pedaços de cera da espécie que a gente quer capturar. Fecha. Já é cortado no meio para facilitar a retirada da família e passagem para a caixa definitiva depois. E facilita o trabalho. Facilita o trabalho na hora de fazer a transferência. No bico do litro, a gente faz um furo para a abelha entrar e ao redor do furo e no bico a gente coloca a cera de nativas que tem os feromônios e tem o cheiro para atrair. Esse litrão, para dar um conforto térmico melhor, deve ser embrulhado com papel pardo ou jornal. Ao redor do papel, para não molhar, porque vai ficar na mata isso, é colocado um plástico para proteger da chuva. É uma alternativa bem simples, né, Cela? É bastante simples e com material que está disponível na propriedade. Todo mundo tem litro descartável em casa, Então fica uma alternativa bastante barata para o produtor. Bem, essa isca é colocada num bosque que tem naturalmente abelhas nativas, Numa altura aí de 1 metro até 2 de altura do chão. E sempre distante, se tiver alguma outra caixa nativa, sempre distante 20, 30 até 50 metros. A coleta de enxames é o ponto de partida para quem pretende iniciar uma criação racional de abelhas nativas.
Além de uma renda complementar, o produtor que se dedicar à atividade estará prestando uma grande contribuição ao meio ambiente e à preservação desses insetos tão valiosos na natureza.